horas pelo Zeno, sem parar. Os olhos ficaram todos vermelhos e não conseguíamos fazê-lo parar. O nosso pai, em 2017, respondeu a um questionário ao juiz do Tribunal Supremo de 8 perguntas. O Zeno tem este documento, os nossos advogados o têm também, do qual inocentava o nosso irmão Zeno da responsabilidade da retirada dos dinheiros que lhe ocupavam. E eu ainda me pergunto, mesmo assim, o Tribunal Supremo não deu resposta a este documento. Os 30 mil milhões que sempre estiveram dentro do cofre do Estado, que nunca saíram, também não deram resposta. Não permitiram que o pai falasse, mas o pai escreveu e está ali. Helder diz que se quiser matar o pai, atinge-se primeiro o filho. Está a querer dizer que a morte de José Eduardo dos Santos deve-se a João Lourenço? É o responsável moral pela morte. E ainda há relatos da guarda do nosso pai, que continua sempre a falar comigo, que quando o pai chegou, houve um elemento que foi furando a parte de trás da casa, tentando penetrar dentro da casa e com a intenção de lá lançar um gás de veneno. Prenderam-no lá dentro. Acrescentou-se a situação de ter havido um plano mesmo de assassinar. E foi assim que nosso pai depois perdeu a energia em casa. O presidente do Gabão veio e pagou a energia. É tão triste e é tão baixo o presidente João Lourenço retirar a luz daquilo que lhe deu lugar. Retirou a luz do pai. Fomos nós que pedimos ao presidente do Gabão, e eu agradeço bastante ao presidente do Gabão que tenha vindo pagar a energia. Portanto, para dizer que o nosso pai não levou nada dos cofres do Estado, porque nem tinha a possibilidade, então, de ficar sem energia em casa. E foi um golpe muito baixo, e o mais baixo foi prender o Zeno nesta situação. O Zeno tem toda a razão em não aceitar o indulto. Vamos chegar lá, Helder dos Santos. Depois, ou melhor, neste caso, em 2017, em 2017, a saída de José Eduardo dos Santos, com a indicação de João Lourenço à presidência do MPLA e da República, no seu ponto de vista, foi uma má escolha? O meu pai nunca escolheu. A indicação de João Lourenço à presidência da República, como filha do ex-presidente da República, foi a escolha acertada ou nem por isso? Foi uma imposição de muitos do birro político do MPLA, que hoje estão a ser perseguidos pelo próprio camarada João Lourenço. Pronto, o que fazer, não é? Uma escolha. As pessoas têm a oportunidade de melhorar e de matar os seus rancores. Só não o fazem porque assim decidem. Na eventualidade do nosso pai ter errado bastante com o presidente Lourenço, que nós sabemos que houve momentos que errou, o nosso pai, ao indicá-lo, foi como se fosse uma intenção de paz, que o presidente Lourenço não entendeu. Não entendeu que o pai queria paz com ele. Na sua humildade de chefe de Estado, se calhar até entrar em diálogo com o irmão. A nomeação do presidente Lourenço não foi da vontade. Havia alguém que pedia sempre que fosse ela a presidente do país. E o nosso pai não aceitou. Talvez aí tenha aceitado os camaradas do birro político indicarem o presidente Lourenço para proteger a sucessão, que seria o Zeno. A sucessão sempre foi o Zeno. Mas os camaradas do birro político não aceitavam, e não aceitavam aquela senhora que também gritava em ser presidente. Para o nosso pai nunca aceitou, aceitou alguns luxos dados, mas não aceitava, e para
a fazer paz ao presidente Lourenço, lhe deu lugar. O lugar deu a mão ao homem. Mas ainda assim eu gostaria de ter um encontro com o presidente João Lourenço. Eu não tenho medo daquela pessoa que matou nosso pai, porque nós estamos nesta vida de passagem. Ali a morte deu nada. Simplesmente estamos do outro lado do caminho. E eu não tenho medo de me encontrar com o senhor presidente João Lourenço para analisarmos o estado da nação, as razões profundas que teve em ser o autor moral da morte do nosso pai, da perseguição dos nossos irmãos, e de mim própria, que eu também teria, há 3 meses atrás, ser sequestrada pelos 2 agentes do SIC em minha casa, graças ao investigador Cassoma que me protegeu, também eu. Portanto, essas razões profundas deste ódio visceral do nosso pai, eu não tenho medo de me encontrar com o presidente Lourenço e aproveito deixar esta chamada. Se o presidente Lourenço tiver... A prisão do seu irmão, Zeno dos Santos, José Silvano dos Santos, a fuga de Isabel dos Santos e Tizé, demonstra uma perseguição a José Eduardo dos Santos? Com certeza. Por quê? Zeno seria o sucessor, Isabel a seguinte sucessora, Tizé a mulher corajosa, uma coragem, uma determinação, e portanto foram as 2 irmãs que lá fora fazendo análises ao pai, e temos os relatórios médicos, eu tenho, que se descobriu que também teria sido envenenado aqui, portanto temos esses relatórios médicos. O Mano Zeno seria o sucessor natural, mas para muitos homens do berreiro político não viam isso com muita satisfação, para os seus intentos, para as suas agendas, e então forçaram a um baixo-assinado falso de que todo o berreiro político já não queria o pai, e ele tinha que ceder ao camarada João Lourenço. Portanto, eu repito que há sim uma perseguição, mas nós estamos a fazer a gestão da crise, a gestão do tempo, porque nós somos apenas passageiros neste mundo, e é neste mundo que vamos escolher. Porque vejamos, as guerras em Israel são de décadas, de famílias. Aquele que matou meu pai, o filho continua a perseguir os filhos daquele. E não será diferente para Angola. Não será diferente para a nossa família. É uma guerra declarada entre família dos Santos e família Lourenço. Eu particularmente nunca ia de perdoar o presidente Lourenço por ter morto meu pai. E os meus filhos por terem ficado órfãos do avô e terem tido a tristeza de olhar. Olha, eu vou lhe contar, a minha maior tristeza é acordar todos os dias e não conseguir dormir todos os dias por ver o rosto do meu pai no caixão. Porque antes dele ir, ele disse: eu vou voltar. E voltou no caixão. Quem é o autor moral? Quem é o autor moral disto? Ainda que não foi ele a colocar o veneno, mas foi ele que criou as condições para tal. O posicionamento da justiça angolana acelerou a morte de José Eduardo dos Santos? Com certeza. Mas o que é que vamos esperar de uma justiça que serve-se da chamada do chefe? Juízes completamente presos às suas cadeiras e às suas vestes e aos seus salários, que não podem reclamar, mesmo por um gesto de gratidão pelo chefe lhes ter colocado naquele lugar. Eu repito, todos os dias eu choro porque vejo o rosto do meu pai no caixão. E o meu pai foi com o rosto, não houve tempo de se fazer a mumificação. Ele foi com a boca aberta, que representa que queria falar, e não foi lhe dado o direito a falar, e falará por intermédio de outros, como comigo, da Isabel, da Xizé, que tem falado. Demonstra, como diz a tradição africana, que o morto vai procurar aquele que o matou, e a justiça será feita um dia. O velório, gostaria de chamar a razão. O velório foi uma palhaçada, uma falta de respeito, uma grande falta de respeito. Não me tem porque o corpo vir a bordo por trás como se fosse um... Neste caso, antes do velório, José Eduardo dos Santos morre em Barcelona. Como é que esta notícia chegou assim?
nós estávamos a acompanhar, ainda em maio, o pai enviou-me o relatório do tal médico que já tinha sido comprado para apresentar dados falsos. E numa mensagem dizia: agradeço por toda a coragem que tens em continuar, mas há muita maldade à volta de mim. Está aqui o relatório. Quando se calou, eu continuei a aguardar. Pronto. Foi quando o Palácio da Presidência nos ligou a dizer que, por volta das 11h45, o pai tinha se ido embora. Eu fiquei calma. Eu não chorei. Eu só comecei a chorar no dia que o corpo chegou e eu estive à frente do corpo. Eu não chorei. Eu fiquei tranquila, fiquei em paz, porque já o pai teria se despedido de uma forma pacífica comigo, para que eu tivesse coragem. Portanto, não podia cumprir a promessa de regressar. Eu não chorei durante o mês de julho para agosto. Eu só chorei no dias 22, 23, quando fomos ao aeroporto buscar o corpo, e ainda assim duvidei. Ainda assim subi naqueles degraus e puxei a bandeira e visualizei na vitrine se era o meu pai. Aí sim chorei. Aí sim consegui chorar e que choro até hoje. Como é que analisa o processo de transladação dos restos mortais de José Eduardo dos Santos sem honras militares? O que Como é que a família recebeu o corpo de José Eduardo dos Santos? Bem, os meus irmãos, eu não os condeno, Josiano, Danilo, Joésica, eu não os condeno porque eles estavam pressionados pelas agendas. Eu não os condeno. E evitei, durante o velório, lhes abordar, sempre naquela paz entre irmãos. Eu dizia: eu vim aqui para vos ajudar. Os meus irmãos precisavam de ajuda. Meus irmãos não falavam, meus irmãos estavam presos, com medo de tudo e de todos. Tanto para dizer que a família, os irmãos presentes, foram uns bonecos utilizados, e também a eles não estavam bem. Para mim, nós tínhamos o avião do pai que podia ter ido buscar. Mas, como fazia parte de uma agenda do camarada Lourenço, eu ainda me pergunto para onde hão de enterrar, depositar os sócios do camarada Lourenço o dia que ele morrer. Não terá um direito, não terá um espaço na Praça da Independência, porque ele não é um herói. E não se comportou como presidente. Se eu ainda estiver em vida, eu não deixarei que os seus sócios repousem ao lado do meu pai, nem do camarada Agostinho Neto. Porque isso não se faz. Trazer um presidente no porta-bagagem, retirar as honras, sequestrar o corpo, foi sequestrado, não foi trazido no momento ideal, porque nós não queríamos, até este momento não queríamos que fosse enterrado nesta fase, não, e ainda assim, com a arrogância do senhor Lourenço, do senhor Furtado, que também quero saber onde vão para lá os seus ossos, se vai para Cabo Verde, se vão ficar cá, o dia que morrer, e tantos outros que fizeram parte disto. Significa que as pessoas estão pobres e podres por dentro, estão mortas. O camarada Lourenço está doente, é pobre, está podre por dentro. É só isso que para mim significa terem tratado assim o corpo do nosso pai. E eu gostaria, nesta adenda, perguntar onde está o corpo do pai hoje. Para onde levaram? É uma pergunta que não se cala e eu não vou me calar. E se tentarem me calar, muitas vozes vão se abrir e falar: para onde está o corpo? Eu hei de trazer o Tribunal Penal Internacional cá para averiguar o tratamento do corpo do nosso pai e aonde se encontra o corpo. Porque é um crime de lesa pátria. O tratamento dado é um crime, porque foi um homem
que esteve adiante dos destinos de Angola durante mais de 33 anos. Tem uma lei própria do chefe de Estado e não foi cumprida esta lei. Não foi cumprido. O Tribunal Penal Internacional é um órgão cujo 180 países fazem aderem, menos Angola e Moçambique, mas ainda assim tem um impacto de vir ao terreno. E eu quero justiça. As minhas lágrimas já não têm mais força de cair, mas agora vamos para a justiça. Onde está o corpo? Apodreceu? Por quê? O nosso pai tratou muito bem o corpo do Dr. Antônio Agostinho e as minhas filhas ainda vão em visita de estudo ali e encontram o corpo. Por quê? Apodrecer o corpo do homem que teve o poder. E depois retiraram para uma arca mais refrigerada, e depois parece que trouxeram um médico do Congo Democrático e mais. Eu estou atenta a tudo, porque os homens que estão ali são homens do meu pai e me dão os relatórios pormenorizados. Eu nunca abandonei o corpo do meu pai e nunca saí de Angola, porque o meu pai está aqui e eu continuaria aqui, procurando justiça para aqueles que fizeram mal a este patriota. Assistiu ao funeral. Qual foi o sentimento no último adeus a José Eduardo dos Santos? Primeiro, deixá-lo numa mesa de vidro. Cada um de nós veio do pó e do pó voltaremos. Não me disse nada aquela mesa de vidro. Durante a marcha para o jazigo, houve uma ação musculosa de elementos da UGP que nos tentou afastar do Zeno. O Zeno estava mesmo à frente de mim, impossibilitar que tivéssemos contato. Eu tentei saudar o Zeno, foi impossível. Havia lá uma mulher da UGP que disse: eu vim orientada para que tu tenhas distância do teu irmão. O outro irmão tentou também saudar e foi levantado por um homem musculoso da UGP e atirado para fora. Nós fizemos aquela longa marcha e eu fui gritando. Eu não me calei, eu ofendi e dei alguns safanões a esta mulher da UGP, que eu não tenho medo de ninguém. E não tive medo ali. Naquela marcha para o jazigo houve esta ação musculosa para nós filhos. Para o próprio Zeno, meu irmão, que lhe foi impossível, foi impedido de olhar para o rosto do pai. E ele perguntou ao guarda: por que me fazes isto? E o guarda disse: o chefe é que me manda. Tu não podes olhar para o caixão. Mas que arrogância, que maldade. Eu consegui ver o rosto do pai, sim. O Zeno apenas lhe deram o direito de ir no domingo no memorial. Toda a semana que esteve em casa, o Zeno não podia ir para lá. E no final não se despediu do pai. É muita maldade, é muito ódio. E eu penso que as pessoas têm que ter a capacidade de superar os ódios e a maldade. Mas eu nunca hei de perdoar o camarada Lourenço. Camarada Lourenço, eu, a minha família e os nossos descendentes estamos em guerra até a 9ª geração com a vossa família. É assim que são as guerras do povo de Israel. Foram declarações de Elda dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo Santos, e feliz memória. Elda dos Santos é formada em medicina e atualmente militante da UNITA. E vamos agora passar para próxima questão. Elda dos Santos, como é que vê o combate à corrupção? É uma palhaçada, porque acusa-se uns de corruptos, mas ao retirar aquilo que diz ser o dinheiro da corrupção, é precisamente para fundos e áreas ilícitas. Vamos ver que todo o dinheiro arrastado do nosso pai, dos nossos irmãos, enriqueceram uma pequena elite. E esta elite, a gente vai responder que são
os melhores e os mais honestos, ou servem-se das riquezas que bem foram produzidas para os seus bolsos? Há ou não há combate à corrupção em Angola? Não há, porque se houvesse, os próprios que combatem também seriam os primeiros na cadeira dos réus, Por quê? porque foram parte do círculo da corrupção. Ora, vejamos, o tempo de guerra, houve um negócio grande de venda de armas do lado da UNITA, do lado do MPLA, e trocavam-se as balas e as munições com o dinheiro do Estado. Corrupção. Ok. Há um dado que eu tenho, o pai mesmo me confidenciou. No fim da guerra, havia aqueles que queriam incriminar os outros. Então, um dia, vem um à sala e diz: chefe, na conta do general Nunda tem muitos milhões, vamos prender, é corrupto. E o meu pai disse: não, porque já conhecia esta gente. Deixe-o estar, deixe-o gastar. Eu vou esperar que ele venha me dizer. Passando uma horita, o general Nunda vem. Mas, chefe, eu não sei por que razão tenho tantos milhões na minha conta. Tens? Sim, chefe, eu quero entregar. Não, gaste-o. Quem o te deu, quem o transferiu, não tens que devolver. Portanto, dizer que todas estas pessoas que tinham o privilégio de mexer nas contas alheias são as mais inocentes e que podem incitar o combate à corrupção, ou são as responsáveis por alguns serem tidos de corruptos propositadamente. Portanto, só para dizer que o nosso pai vivia com todas essas covas da Kraus à volta, sabia gerir, e hoje retirado e assassinado, cada um deles vão se comendo uns aos outros. É simples. O combate à corrupção é uma utopia, porque os primeiros deviam ser os que acusam, os que procuram aos outros, que perseguem os outros, seriam os primeiros no banco dos réus, porque foram eles que iniciaram as acusações e as transferências de dinheiros sem a maior parte das pessoas saberem. No seu ponto de vista, Isabel dos Santos tem sofrido perseguição política ou deve-se fazer sentir a justiça de acordo com as acusações que pesam sobre ela? Significa, o combate à corrupção que dizem fazer e metem logo em primeiro plano a nossa irmã engenheira Isabel é mesmo de uma intenção política. Porque notamos, quando ela foi para a Sonangol, aquilo era uma empresa de fantasma praticamente, em que todo mundo inventa planos de prospecção e que nem sequer eram realizados. E são fundos do Estado, é a maior empresa petrolífera, portanto, onde saem todas as receitas do país. Por que não prenderem o Manuel Vicente? Por que o perdão ao Manuel Vicente, que é o mais rico de Angola? Sua fortuna é superior à que dizem que o nosso pai tinha. Então, estamos a combater a corrupção ou a perseguição política? O senhor Manuel Vicente teria dito que o que tem em Angola eu não preciso, podem ficar. Mas não é o que importa em Angola, é o que tu tens lá fora. E está bem protegido. Que é? Porque a Sonangol foi um ninho de cobras, de abelhas, e a Isabel foi para lá mexer, e não devia mexer, e sacudiu todos os marimbondos. E a maior parte dos marimbondos sentiram-se felizes porque a Isabel começou a ser perseguida, porque retirou muito dos negócios ilícitos. Aquilo era um sítio mesmo de tráfico de tudo. A Sonangol era um campo de tráfico de tudo. E ela foi lá mexer. Bem, como eu disse, também a Isabel está a escrever para o Tribunal Internacional, com todas as suas provas, e como o Tribunal Penal julga pessoas individuais, e não Estados, individuais, que estão envolvidas em agressões e perseguições. Então a Isabel está a escrever o que é seu, a dizer também o que é seu, o Zeno também, mais ainda com este indulto que significa um insulto à memória do pai.
E fez muito bem, e não devia ser o contrário, em rejeitar. Todos nós estamos a escrever. Eu particularmente estou a escrever pelos massacres que foi feito em Cafún, na vila de Cafún, 28, 30 garimpeiros, que por protestarem a melhoria da qualidade de vida naquelas áreas diamantíferas, foram eliminados. E ainda continuam a matar assim silenciosamente, ainda em outubro do ano passado, em Capemba, Cabo Lemba. Mas o que é que o Estado angolano ganharia perseguindo Isabel dos Santos? É o que se diz, apagar todos os feitos do pai e a possibilidade dos filhos poderem ajudar o país. Portanto, é uma família que tem que ser combatida do pai até o último parente. E a Isabel representa um grande investimento. O pai investiu bastante na Isabel para que no futuro Angola possa ser um país muito mais próspero. Significa, o dinheiro, a fortuna que dizem que a nossa irmã Isabel tem, está nas tarefas que cada um de nós recebemos. Investir no país, melhorar a qualidade de vida do povo, não é dela, e ela o sabe muito bem, mas perseguindo numa intenção de apagar e impedir que o país realmente caminhe para um grau de sustentabilidade. Não são patriotas os que estão a fazer isso. Porque se fossem patriotas, entenderiam em negociar e trazer as pessoas, os filhos, para investir como o pai deixou a tarefa. Eles não são patriotas, nem não são para o próprio povo, porque o povo precisa, mas eles precisam deste dinheiro para se enriquecer. Recentemente, o presidente João Lourenço decretou o indulto, neste caso, a 51 presos, entre eles está José Paulino dos Santos, Zeno. E Zeno recusa o perdão e alega ser inocente das acusações que o acusam. O que Zeno queria demonstrar? Que o indulto é um insulto à memória do pai, é um insulto a ele próprio, porque é um inocente. Durante o tempo que ele esteve no Fundo Soberano de Angola, ele fez uma boa gestão, fez investimentos a longo prazo, cito mesmo as medidas torres gêmeas no Dubai. Olha, lá fora é muito difícil comprar-se um espaço, um terreno lá fora. Aqui é que é muito fácil, os chineses vêm aqui, compra hectares e hectares e faz o que quer fazer, mas lá fora é muito difícil. Ora, um jovem como o Zeno, genial, decidiu capitalizar investindo lá fora, as torres estão a nos valer bastante dinheiro até hoje. O presidente Lourenço sabe muito bem disso, que continua a ter bastante lucro o investimento que o Zeno fez lá fora. E alguns investimentos que a própria Isabel também o fez lá fora. Portanto, o indulto é um insulto e é uma tentativa do presidente Lourenço pedir perdão ao próprio meu irmão Zeno, porque ele sabe que cometeu um crime. Ora, tu pedes, lanças um perdão, mas o Tribunal Constitucional já o absolveu e o Tribunal Supremo ainda não respondeu. O que queres dizer? É que eu aceito que eu errei contigo, Zeno, e preciso que tu me perdoes. Mas tanto Zeno como nós, ninguém vai perdoar o presidente Lourenço. Ninguém aceita este indulto, porque é um insulto à memória do nosso pai. Obrigar, por conseguinte, o Zeno a aceitar uma culpa que não é, que não tem, que não fez. Geriu muito bem o Fundo Soberano. As 8 perguntas que o pai respondeu no questionário ao juiz está ali explícito. Nem o Walter Felipe é imputado de responsabilidade, nem ao Zeno. Portanto, o indulto é um insulto. E digo até mais, que também o Zeno está a escrever, porque isto não vai ficar por aqui. Nós temos os organismos internacionais que podem valer quando os tribunais estão viciados